Olá, eu sou o Eduardo Carneiro, do terceiro Mecatrônica B, e agora estarei fazendo uma introdução sobre propulsor de íon. Para vocês estarem compreendendo melhor, eu retomarei alguns princípios básicos para o entendimento do propulsor de íon, que vai ser explicado depois pelo nosso amigo Arthur. Então vamos lá ao primeiro princípio. O primeiro princípio que a gente vai estar falando é carga elétrica. Todo átomo ele possui em seu interior elétrons, prótons e nêutrons. Os elétrons eles vão estar na parte de fora do átomo, numa chamada eletrosfera, e vão ter carga elétrica negativa. Os prótons vão ficar no núcleo do átomo e vão ter cargas positivas. Já os nêutrons, como o próprio nome diz, ele não vai ter carga nem negativa nem positiva, ele é neutro. Segundo princípio, íon. Os átomos, eles, por natureza, permanecem neutros. O que seria um corpo neutro? Corpo neutro é quando o número de elétrons, cargas negativas, é o mesmo número, tem o mesmo número de prótons, que são cargas positivas, ou seja, a quantidade de carga negativa, sendo igual à quantidade de carga positiva, neutraliza o átomo. Mas quando o átomo não está neutralizado, que normalmente é por atrito, vai gerar uma ausência ou um excesso de elétrons no átomo, gerando então os cátions e os ânions. Quando tem ausência de elétrons, falta carga negativa, vai ter uma predominância de prótons, de carga positiva. Portanto, o corpo está carregado positivamente e ele é chamado de cátion. Quando o corpo tem um excesso de elétrons, ou seja, tem mais carga negativa do que positiva, está carregado negativamente e é chamado de ânion. O terceiro princípio é a força elétrica. Nós estudamos então antes que elétrons são cargas negativas e prótons cargas positivas. Quando a gente interage essas duas cargas, elas formam as forças elétricas, que nós denominamos de força elétrica. Quando as cargas são opostas, elas se atraem, que é o caso aqui da positiva e negativa. E quando as cargas são iguais, elas geram a força elétrica de repulsão, elas se repelem. Portanto, cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Campo elétrico. Essas cargas elétricas geram uma interação com o meio, criando uma espécie de campo elétrico, onde as cargas positivas vão ter direção ascendente para fora do átomo, certo? E as cargas negativas vão ter sentido descendente para dentro do átomo, correto? É um campo elétrico que seria uma força que interage com o meio. Quanto mais próximo, vai ter mais força de atração ou de repulsão, mas é um estudo da física para facilitar o entendimento da interação da carga com o meio, que seria o campo elétrico que é gerado através da carga. Agora o nosso amigo Arthur, com esses princípios básicos que a gente retomou, vai estar explicando detalhadamente como funciona um propulsor de íon, que vem a ser, suas funções.